O senador Jorge Senhor Seif presidente, subiu à tribuna do senhoras Senado e e fez um senhores, colegas discurso do que deixou Senado, muita senadoras, gente de boca senadores aberta em Brasília. e a toda a Ele população resolveu brasileira explicar que em nos assiste detalhes o que está por através trás de um da escândalo TV que envolve o Senado, Banco da Master, Rádio Senado. investigações da Polícia Federal e Eu queria decisões que estão explicar para a gerando forte população debate brasileira, dentro do Supremo Tribunal. quem ainda não Segundo o entendeu, senador, as investigações apontam para um esquema financeiro o que está complexo, com acontecendo com a promessas questão de do Banco lucros mais Master. acima do mercado, Que operações de confusão é alto essa de risco Banco e até Master? suspeita de influência dentro de órgãos que deveriam O Banco fiscalizar o Master sistema está sendo financeiro. Mas o investigado que mais chamou a atenção no discurso porque foi um quando dos ele citou maiores decisões escândalos recentes do financeiros STF e disse que recentes do parte dessa país. investigação pode A atingir Polícia figuras mais Federal, e próximas aqui do meu poder em reconhecimento à Brasília. Polícia O clima Federal, no está plenário ficou fazendo um trabalho pesado e o tema isento, rapidamente corajoso. começou a repercutir nas redes A sociais Polícia e Federal nos aponta que o bastidores da Banco política. Master A grande teria pergunta montado uma agora é: estrutura até onde essas complexa de investigações captação de podem chegar? recursos E é com exatamente promessa isso de que você vai entender rentabilidade agora. Mas acima do antes, já mercado. dá uma Ou olhadinha aí para ver seja, se você é eles inscrito iam no no canal. mercado, Aproveita e falavam deixa o assim, seu olha, se like, você ativa as colocar notificações, dinheiro porque aqui essa no notícia meu tá banco, ótima. eu vou Mas pagar mais imagina as que juros estão do por que os vir. E demais você não bancos. pode perder Então, nenhuma. vários E fundos já de vamos para a pensão, matéria. senhor presidente, senhoras e senhores, colegas do Senado, senadoras, senadores, e a toda a população brasileira que nos assiste através da TV Senado, da Rádio Senado, eu queria explicar para a população brasileira, quem ainda não entendeu, o que está acontecendo com a questão do Banco Master. Que confusão é essa de Banco Master? O Banco Master está sendo investigado porque um dos maiores escândalos financeiros recentes do país. A Polícia Federal, e aqui meu reconhecimento à Polícia Federal, está fazendo um trabalho isento, corajoso. A Polícia Federal aponta que o Banco Master teria montado uma estrutura complexa de captação de recursos com promessa de rentabilidade acima do mercado. Ou seja, eles iam no mercado, falavam assim, olha, se você colocar dinheiro aqui no meu banco, eu vou pagar mais juros do que os demais bancos. Então, vários fundos de pensão, vários estados da federação, vários cidadãos brasileiros, vários poupadores começavam a colocar dinheiro no Banco Master porque eles ofereciam, prometiam pagar mais juros para essas pessoas que operavam com ele. E direcionavam esse dinheiro para operações de alto risco e usava o dinheiro para outros fins. Então, segundo a investigação da Polícia Federal, tinha captação agressiva de dinheiro, a aplicação desses recursos eram de alto risco e baixa liquidez, ou seja, compravam títulos estragados, títulos podres, como se diz, e esse dinheiro era usado por empresas e fundos ligados ao próprio grupo, como se fosse uma pirâmide, um esquema, uma quadrilha. E isso se caracteriza crime contra o sistema financeiro, corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e obstrução de justiça. Só que tem mais, senhoras e senhores que nos assistem de todo o Brasil. A acusação mais grave que tinha também corrupção dentro do Banco Central. No Banco Central, duas pessoas, dois servidores do Banco Central, que deveriam investigar, ver se as operações estavam corretas, se o banco estava operando dentro da lei, se não tinha nenhuma ilegalidade, nenhuma irregularidade, se estava cumprindo as obrigações do Banco Central? Não. Servidores do Banco Central estavam ajudando o Banco Master. O que eles faziam? Eles atuavam como consultores do banco, o banco que eles deveriam fiscalizar. Eles revisavam documentos do banco, eles orientavam estratégias junto ao Banco Central e antecipavam informações regulatórias, tráfico de influência. Ou seja, servidores de um órgão fiscalizador estavam ajudando a instituição que deveria ser fiscalizada, E o ponto mais chocante que veio hoje na decisão do ministro, acertada decisão do ministro André Mendonça, de prender Evorcaro. Parabéns, ministro André Mendonça. E faço uma sugestão, que o senhor reforce, junto com a Polícia
do Judiciário, junto com a Polícia Federal, a segurança de sua vida e de sua família. A coragem que o senhor está tendo em investigar INSS, investigar Banco Master, com tantas pessoas poderosas. Por exemplo, quem fazia parte do conselho do Banco Master é ex-presidente do Brasil, ex-presidente do Banco Central, ex-ministro da Economia, né? Tinha gente muito poderosa, eles tinham muitos lobistas nas 3 esferas de poder em Brasília, poder executivo, legislativo e judiciário. E pelo que nós vimos hoje, ele tinha uma milícia própria, ele era um criminoso de alta periculosidade, ameaçando imprensa, ameaçando pessoas até que trabalhavam com ele, se a pessoa dava uma resposta que ele não gostava, né? Era uma estrutura chamada A Turma. E essa estrutura teria sido usada, segundo a decisão do ministro André Mendonça, parabéns mais uma vez, Deus abençoe o senhor e te proteja, monitorava jornalista, levantava dados de autoridades, intimidava os críticos e acessava sistemas sigilosos. Ele invadia o sistema da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, ele invadia a FBI, um cara era alta periculosidade, gangster. E segundo a decisão do ministro André Mendonça, houve acesso indevido aos sistemas da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e até bases internacionais como Interpol e FBI, né? E ele falava, inclusive, em agredir jornalistas, quebrar os dentes, quebrar a cara, moer a empregada doméstica que trabalhava com ele, fala, tem que moer essa vagabunda. Foi desse jeito que ele tratava os funcionários dele, né? E o ministro André Mendonça decretou a prisão porque entendeu que tinha risco de destruição de provas, risco de intimidação de testemunha, risco de fuga e risco de continuidade do crime. Além disso, o senhor Vorcaro tinha um patrimônio no exterior, tem empresas no exterior para ocultar dinheiro e foi bloqueado mais de 2,2 bilhões de reais. Não é brincadeira, pessoal. O cara era um quadrilheiro de alta periculosidade envolvido com um monte de gente de Brasília. Então, nós estamos falando de um caso que mistura sistema financeiro, corrupção, lobby, corrupção dentro do Banco Central, de órgãos reguladores e até estrutura de intimidação. E não é apenas uma fraude bancária, é algo muito mais grave. Infiltração dentro de sistemas oficiais, né? Então, quero elogiar mais uma vez a Polícia Federal, elogiar a investigação conduzida pelo ministro André Mendonça e defender a autonomia da Polícia Federal para continuar seu trabalho. Por outro lado, eu preciso dizer que eu estou extremamente decepcionado com a decisão do ministro Flávio Dino. Se por um lado eu elogio o ministro André Mendonça, eu preciso aqui dizer da minha decepção com o ministro Flávio Dino em blindar o Lulinha. Quando o pessoal na internet acaba falando que o ministro Flávio Dino é líder do governo no Supremo, não é à toa. Mas tem um lado bom nisso, nós precisamos ver lado bom em todas as coisas. Quando a esquerda, o PT, lá dentro da CPMI do INSS, gritou, esperneou, agrediu deputados, foi para cima do Carlos Viana, quando eles fizeram essa confusão toda, vieram para cima de Davi Alcolumbre, presidente dessa casa, para cancelar a sessão, nós já começamos o povo brasileiro não é bobo, você que está nos assistindo não é mais inocente, vocês sabem que onde a fumaça há fogo, eles estavam escondendo o quê? Por que estavam com medo de investigar Lulinha? Se esse cara tivesse as mãos limpas, falava, não, pode investigar, não tem problema não. Aí, não satisfeito, o ministro Flávio Dino foi lá e derrubou a decisão de quebra de sigilo bancário de Lulinha. Ministro Dino, estou triste com a sua decisão, mas veja, o senhor só comprovou para a população brasileira que tem caroço nesse angu, que as mãos de Lulinha viajando com o careca do INSS, metido em um monte de coisa, hotel de luxo, avião de primeira classe,
Tem caroço desse angu, esse rapaz não está sozinho e não está puro, está envolvido. Então eu quero dizer para o senhor, ministro Dino, lamentável a sua decisão, porque o senhor faz parte da nossa Suprema Corte, o senhor deveria primar pela investigação, preservar, proteger, né, a quebra de possíveis criminosos. Investigação, transparência é obrigação do nosso Supremo Tribunal Federal, mas o senhor quer esconder debaixo do tapete. Mas não dá para esconder o sol debaixo de peneira, meu amigo. E o senhor só comprovou o que o Brasil já sabe. As portas da corrupção no INSS têm tentáculos profundos com o governo Lula, inclusive o seu próprio filho. Obrigado por proteger o Lulinha, que agora, se alguém tinha dúvida que esse rapaz é inocente ou não, agora está escancarado que ele tem as mãos sujas, está com corrupção e não adianta a sua blindagem, porque André Mendonça já decidiu pela quebra de sigilo dele. Pois é, e no fim das contas, o que esse caso mostra é que as investigações sobre o Banco Master podem ir muito além de um simples problema financeiro. Estamos falando de suspeitas que envolvem captação irregular de recursos e possíveis crimes contra o sistema financeiro e até denúncias de influência dentro do órgão que deveriam fiscalizar o mercado. A Polícia Federal segue investigando decisões judiciais porque já começaram a aparecer e o assunto promete gerar muito debate dentro do Congresso, do Judiciário e da sociedade. Enquanto isso, a população continua acompanhando cada novo desdobramento, esperando que todas as suspeitas sejam investigadas com transparência e responsabilidade. Porque quando o assunto envolve dinheiro público, sistema financeiro e poder, a verdade precisa aparecer. E agora a pergunta que fica é: quais serão os próximos capítulos dessa história? Deixe a sua opinião aqui nos comentários.